Mas aí quando foi dos 22 para os 23 anos, Sim. e aquela angústia no coração, né? Eu tinha um vazio na alma, porque aí eu tinha me envolvido um pouco com drogas, eu tinha uns amigos que era do crime, e quantas vezes Deus me livrou de não ser preso ou de não ter morrido também junto com os Tem caras. alguma situação Tem uma assim que história o senhor top. pode falar? Tipo assim... Tem uma história top, que é Tem. bem leve. Posso contar e você continua? Fala, filho, vai falar. Essa não é... Teve... Querendo ou não, eles estavam em bairros periféricos, de muita periculosidade, e era a época do Rota na Rua. Você lembra dessa daí? Nossa. Que era... até hoje Deus, eu vejo os a cara. mãe cria e nós mata. Essa era o coisa deles, né? Era assim, velho, Era assim mesmo. na sua época. Porque assim, hoje eu vejo até uns caras no podcast, os caras falando que na época deles, eu vejo os major de antigamente, os caras falavam, filho, nós saía com o vidro aberto. Era porque isso mesmo, era. a gente- Quando a gente via a rota, quando a gente já sabia o barulho da rota, né? Sabia o barulho quando vinha mesmo, os caras vinham pro bairro, né? Essa é a realidade hoje, né? Então a gente foi pegando essa formação. Pegou essa fase. Essa fase toda. E os meus amigos, que foram amigos de infância, os caras contavam, né? Quando caía na cadeia, eles voltavam e vinham contando como que estava surgindo o crime organizado lá dentro, como que era a questão do respeito entre eles e tal. Só que eu via sempre a mão de Deus me guardando para eu não entrar nesse lugar, Uau. né? Então aí Deus não permitiu. Eu vejo claramente hoje, quando eu penso e começo a lembrar Sim. essas circunstâncias, eu via. Era a intervenção de Deus mesmo. Tanto na minha vida, quanto na vida dos meus irmãos. É porque tinha né? tudo pro senhor ir pra esse Tinha. lugar. Tinha. Então, a questão de ser executado, dos caras de estar num ambiente ou às vezes eu chegar ou eu sair, acontecia os caras de ir lá matar o outro bairro, vinha lá para matar os caras, ou quando não vinha o pessoal que tinha a rixa deles, né? Sim. As No brigas nosso ali. bairro. Aí vinha a polícia. Então eu fui vendo isso. E eu falei, meu Deus, o livramento que Deus me deu. Meu Deus. E aí eu chegava em casa. Quando minha mãe ficava sabendo, eu tô te falando, vó, tô te falando. Eu falei, não, mãe, eu sei o que eu tô fazendo e tal. Mas, e aí eu vejo que aí Deus foi construindo isso, né? Sim, Então, sim. até essa fase já de adulta. E meu pai não, meu pai sempre na mesma situação, né? E bebia, meu pai gostava muito de mim. Meu pai quando ele não estava bêbado, meu pai pensa num homem assim extraordinário, servo, um homem que gostava de servir, de fazer as coisas. Uau. Então muitas coisas que às vezes do serviço, eu vejo meu pai. Eu lembro do meu pai. Meu pai não tinha problema para ajudar alguém, para fazer algo para alguém. Mas o que destruiu a vida do meu pai foi isso, foi o vício, né? Sim. Mas Deus salvou ele. Uau. Meu pai teve... então, aí né, aí eu voltei para a igreja, já dos 22 para os 23, Sim. então eu não consegui, e aí meu irmão já era um evangelista na igreja, o meu irmão mais velho, o Williams, o Williams, estava na igreja, aí ele, nessa altura, ele já estava na igreja, na Assembleia de Deus, que era o ministério do Brás e tal, meu irmão já era um evangelista, e ele começava sempre a falar, mano, vamos pra igreja e tal. E eu vi o aperto sobre a minha vida, né? Eu falava assim, eu tenho que mudar, eu tenho que entrar nisso. E eu tinha vontade de voltar pra igreja, só não tinha força. Aí foi num culto de um domingo que eu fui com ele, e eu não fui pra balada com os caras, e aí eu comecei a ir de domingo, e eu fugia dos meus amigos. Os caras vinham na minha casa, vamos lá, me chamando pra sair. Eu falava, mãe, fala que eu não tô, mãe, porque eu trabalhava de domingo também. Eu trabalhava no comércio nessa altura, já tava no comércio, quer dizer. Sim, já tava no comércio. E aí eu comecei a fugir dos caras. A gente viajava muito, carnaval, a gente viajava. Então eu gostava muito de viajar. E por quê? Meio de fuga por causa do contexto da minha família. Então já era solteiro, eu era o único solteiro. Meu irmão já tinha casado, os dois já eram casados. Eu era o solteiro ainda. E o Anderson já tinha casado. O Anderson casou primeiro que Casou você, primeiro do que eu. Então, eu queria... Era um meio de fuga, né? Por causa do ambiente, do clima, né? A necessidade que eu tinha desse relacionamento de família. Eu tinha um amigo que a família dele tinha o pai, tal, a mãe, os irmãos e tal. Eu vivia muito com eles. Mas era meio de fuga de uma necessidade. Que legal, Da cara. necessidade desse relacionamento de família. Familiar, Da estrutura assim, ó, familiar.